Olá, sem mais, eu sou Reinaldo Gotino, estamos juntos mais uma vez para um bate-papo, para uma conversa sobre um assunto que eu entendo ser interessante e relevante e quero trazer você sempre para essa roda de conversa, quero sempre trazer você para esse bate-papo, para a gente trocar algumas ideias. Gosto muito quando vocês mandam mensagem para a gente falando sobre o nosso podcast, participando dos temas aqui. Hoje eu queria falar sobre mudança na lei. Todos já perceberam que a gente tem um Código Penal que está ultrapassado. A gente percebeu que a gente tem um Código Penal que favorece a impunidade. É muito triste a gente ter que conversar sobre isso, porque a gente poderia estar falando em investimento em educação, e que é a principal saída para as gerações futuras não entrarem para o mundo do crime. Mas a gente tem que continuar lutando por isso, por um investimento forte em educação, porque essa é a saída. Mas, infelizmente, pela forma como o Brasil se encaminhou até hoje, a gente tem que tomar também uma medida drástica na outra ponta. Uma ponta é a educação, o investimento nessa área. A outra ponta é solucionar um problema vigente, um problema atual. A gente tem, por exemplo, no primeiro trimestre de São Paulo, um crescimento de mais de 10% no número de roubos em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas eu não estou aqui para falar sobre dados, para falar sobre números, eu estou aqui para falar sobre uma situação real, principalmente quem está à frente de um programa de televisão que traz notícias quase que diárias de pessoas que cometem crimes e acabam saindo pela porta da frente da delegacia. A audiência de custódia, que foi uma medida importante tomada para dar mais celeridade, para dar mais agilidade ao sistema judiciário brasileiro, acabou se tornando uma ferramenta para colocar na rua pessoas que cometeram crime. Colocando isso, eu quero chamar você para essa discussão de uma alteração no Código Penal brasileiro. O Código Penal vigente no nosso país, ele foi criado no dia 7 de dezembro de 1940. Nós estamos falando da era Getúlio Vargas. Então nós temos aí mais de 80 anos do Código Penal brasileiro. O que é o Código Penal? É o conjunto de normas, né, que determinam, que regulamentam as infrações penais, os crimes que são cometidos. E a gente sabe que o Código Penal brasileiro, ele foi adaptado. Se você tem um bom advogado que conhece o Código Penal e encontra as brechas previstas ali, ele consegue fazer muito pelo próprio cliente. Então a gente tem esse momento. A gente tem também um Código Penal que ele não é punitivo, ele é interpretativo. As pessoas hoje cometem crimes e elas apostam nesta impunidade, ainda mais se elas tiverem um bom advogado, e elas apostam nessa interpretação da lei e não na punição da lei. E aí você fala, Gotino, mas a gente tem que ficar discutindo aqui a punição no momento sim. No momento sim, temos que discutir punição, temos que discutir a mais severa lei para quem comete crimes. Isso é uma preservação para as pessoas que estão aqui fazendo o trabalho corretamente, vivendo a vida honestamente, corretamente, sem prejudicar ninguém. Mas quem comete crime hoje consegue as brechas da lei. E aí a gente vai cair nesse Código Penal que está arcaico, ultrapassado, mesmo que venha sofrendo pequenas alterações ao longo desses anos, mas é muito pouco diante dos espertinhos que estão espalhados por aí. Quando eu falo espertinho, eu quero trazer para essa conversa o estelionatário, o famoso 171. No Brasil, a gente deveria mudar o código 171 para 342, porque tem muitos espertinhos espalhados por aí, deitando e rolando em cima do Código Penal. O artigo 171
que fala sobre o estelionato, hoje ele é muito utilizado. São crimes que são aplicados, muitos utilizando o advento da modernidade, muitos utilizando a internet, as redes sociais. São golpes e mais golpes aplicados, onde esse estelionatário ele é detido, levado para a prisão e ali ele fica por um curto espaço do tempo com uma ficha quilométrica, a ficha criminal desta pessoa com inúmeras passagens. Por que a gente assina isso? Por que a gente autoriza isso? Sendo que já está comprovado que a pessoa lesou a outra. Por que uma punição tão branda? Por que a lei não protege a vítima e pune aquele que está cometendo o crime? Então a gente vive hoje esta situação. Eu estou citando um exemplo, o estelionato, mas nós temos outros artigos que também acabam aplaudindo a impunidade. Então estou trazendo você para essa conversa e finalizo falando sobre outro ponto importante. Quem muda a lei nesse país é deputado federal e senador. Final do ano tem eleição. Você lembra quem você votou para deputado federal? Você lembra para quem você votou para senador? Deputado federal e senador mudam leis. Deputado federal e senador são eles que podem mudar isso. E a gente precisa de mudança, a gente precisa de investimento em educação para salvar as futuras gerações, a gente precisa, sem dúvida alguma, de investimento nessa área, mas a gente precisa também estancar o que vem acontecendo em nosso país. Embora pareça um pouco contraditório, mas são duas pontas que precisam ser observadas com muita atenção. Trago você para essa conversa, espero que você tenha gostado do tema de hoje. Cobre o seu deputado federal, cobre o seu senador, para que nós tenhamos leis que protejam as vítimas e que punam os criminosos espalhados por aí. Eu sou Reinaldo Gotino, este é o nosso Sem Mais, sempre uma conversa que eu entendo ser interessante para a gente conversar durante a semana. Muito obrigado, valeu!